Olá, estudantes! Eu sou Jusilene, professora de língua portuguesa. E em nossa aula de hoje, estudaremos os gêneros romance e romantismo. Quando ouvimos falar em romance, logo pensamos em história de amor, verdade? Todavia, essa ideia é bastante imprecisa, porque considera apenas o assunto do texto e não a forma como ele é apresentado. Nesta aula, estudaremos o gênero textual romance e romantismo e conheceremos suas características. Romance é um gênero textual que consiste em uma narrativa longa, escrita em prosa. Seu surgimento e popularidade remete ao século XVIII, quando ele tomou o lugar das epopeias, que são longas narrativas em versos. Por tratar-se de uma narrativa, o romance possui uma ação, lugar onde ela ocorre, tempo em que ela acontece, personagens que a realizam, uma trama e um ponto de vista, isto é, a perspectiva do narrador. Conceito de romance. Os romances consistem em narrativas longas, que podem contar as mais diversas histórias. Tudo indica que o termo romance tem origem na palavra romanice, cujo significado está relacionado a qualquer obra escrita em romanço, que é a língua falada nas regiões ocupadas pelos romanos. Porém, foi a partir do século XVIII que o termo romance começou a ser utilizado com a acepção que conhecemos hoje. Isto é, uma narrativa longa escrita em prosa. Portanto, o romance e o romantismo surgiram ao mesmo tempo e parece terem sido feitos um para o outro. Ao contrário dos poemas épicos, o romance surgiu para representar pessoas comuns e ser o reflexo do povo. É um gênero textual que, segundo o crítico Marçal de Moisés, foi porta-voz das ambições, desejos e vaidades da burguesia em ascensão, além de servir como fuga da realidade. Era então um espelho idealizado dessa classe. Na atualidade, a burguesia não é mais a única classe a ser representada nas obras de autores e autoras dos gêneros contemporâneos. Principais características do romance. O romance é uma narrativa longa, escrita em prosa, e possui a seguinte estrutura: ação, série de acompanhamentos que se combinam para formar um enredo. Lugar, espaços físicos em que transcorre a ação. Tempo, ou quando da ação, as datas dos acontecimentos ou mesmo a duração dos fatos narrados. Tempo cronológico. A ação respeita o tempo físico, isto é, a sequência de segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses e anos. Assim, o tempo transcorre com regularidade, com linearidade. Tempo psicológico. Não está relacionado ao espaço, mas ao interior, à mente das personagens. É, portanto, o tempo mental do pensamento em que presente, passado e futuro às vezes anulam-se. Personagens realizam a ação. Personagem plana, comum e previsível. Personagem redonda ou esférica, complexa e imprevisível. Trama, a história narrada, o enredo. Ponto de vista, foco narrativa, a perspectiva de quem narra. Narrador personagem, em primeira pessoa, participa da história. Narrador observador, em terceira pessoa, narra apenas que ele observa. Narrador onisciente ou onipresente, em terceira pessoa,
Possui total conhecimento dos fatos narrados e das personagens. Romantismo. O romantismo surgiu no Brasil 14 anos depois de sua libertação da metrópole portuguesa. Fervilhava no ideário dos brasileiros a sede pela liberdade e pelo nacionalismo, principais elementos desta escola literária. Em 1836, o lançamento de Suspiros Poéticos e Saudades, do autor Domingos José Gonçalves de Magalhães, determinou o início deste movimento em nosso país. Ele se prolongaria por pelo menos 45 anos. A diferença entre romance e romantismo é que romance é um gênero literário com suas características próprias, tanto na sua extensão, quanto na quantidade de páginas, quanto a estruturas, enquanto que o romantismo foi um movimento literário que surgiu no século XVIII na Europa. No início deste estágio, em 1833, vários estudantes brasileiros fixados em Paris deram impulso a uma etapa de transformação da literatura, sob a supervisão de Gonçalves Magalhães e de Manuel de Araújo Porto Alegre. Neste processo, eles foram inspirados por Almeida Garrett e pelos autores do romantismo francês. 3 anos depois, a mesma turma criou a Revista Brasiliense de Ciências, Letras e Artes, que espelhava em seu epígrafe o lema do romantismo nativo: tudo pelo Brasil e para o Brasil. Características do romantismo. Apesar de suas particularidades em cada país que ocorreu, é possível elencar as principais características que perpassam o romantismo como corrente literária. As principais são subjetivismo e egocentrismo. Os escritores românticos e as suas obras recaíam na valorização do interior do indivíduo. Portanto, havia um culto ao ego e à subjetividade do ser. Assim, para os românticos, expressão da alma é a expressão do eu. Mendonça Freitas, 2010, página 84. Há o exagero no retrato do amor, da emoção e das intuições, mesmo que haja o distanciamento das convenções sociais. A divinização da mulher. A mulher é vista como uma semideusa, isto é, possui diversas virtudes e é o mais próximo da perfeição absoluta na realidade terrena. Com isso, a figura feminina é retirada de seu cotidiano, de sua humanidade comum e alçada às alturas de uma pureza arquetípica. Mendonça Freitas, 2010, página 85. Escapismo ocorre de diversas formas, seja pela imaginação, pela fantasia, pela volta ao passado, pela nostalgia e pelo espaço. O escritor romântico distancia-se da realidade fria e opressora que vive. Já não se preocupa em retratá-la fielmente, distanciando-se dos valores clássicos. Além disso, são utilizados símbolos e alegorias para retratar o sentimento e realidade vividos. Apego à religiosidade. Aqui não há um vazio para a existência humana, mas sim um senso de espiritualidade que permite ao escritor romântico discutir sobre a salvação, os pecados e sua posição na realidade terrena. Ao contrário do arcadismo, a religião cristã ganha força nesse contexto. Além dessas características, o culto à natureza, o senso de historicidade, o fascínio pela noite, o apego à pátria romântica, que é o nacionalismo, e a ironia, marcam presença no romantismo. Bem, confira os principais nomes do romantismo no Brasil. Então temos aí Afonso Arinos,
Alberto Mussa, Aloysio Azevedo, Antônio Calado, Ariano Suassuna, Altran Dourado, Bernardo Guimarães, Castro Alves, Érico Veríssimo, Fernando Sabino, Franklin Távora, Graça Aranha, Graciliano Ramos, Joaquim Manuel de Macedo, Gonçalves Dias, João Baldo Ribeiro, Jorge Amado, José de Alencar, José Lins do Rego, Júlio Ribeiro, Ledo Ivo, Lima Barreto, Lia Luft, Lídia Fagundes Teles, Luiz Rufato, Machado de Assis, Manuel Antônio de Almeida, Maria Firmina dos Reis, Mário de Andrade, Milton Aton, Nelson Rodrigues, Orígenes Lessa, Oswaldo de Andrade, Otto Lara Rezende, Paulo Coelho, Paulo Leminski, Paulo Lins, Raquel de Queiroz, Raul Pompeia, Rubem Fonseca, Zélia Gattai. São grandes nomes do romantismo no Brasil. Grandes autores, verdade? Resumindo o romance, o gênero textual romance apresenta acontecimentos fictícios, organizados em uma sequência temporal quase sempre longa, que não é necessariamente narrada em ordem cronológica. Por serem extensos, os romances permitem um aprofundamento da trama e dos personagens e apresentam descrições mais detalhadas. Em geral, são divididos em capítulos. Como as demais narrativas, caracteriza-se por apresentar enredo, narrador, personagens, espaço e tempo. Nele, costumam ser empregadas as variedades urbanas de prestígio, mas é comum que os personagens utilizem outras variedades coerentes com seus traços pessoais e com o contexto. As características do narrador também definem o estilo mais formal ou menos formal. Bem, pessoal, agora é com vocês. Acesse a nossa plataforma smed.com/aluno, que lá vocês encontrarão mais atividades relacionadas aos gêneros estudados hoje. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal de YouTube SMED GV. Até a próxima aula. Tchau!